Um garoto acorda sem nome, sem memórias e com seu nível zerado para 1. O imperador o nomeou príncipe, e foi aí que todos perceberam algo aterrorizante. Quanto mais gente o serve, mais forte ele fica. Seu poder não tem limite, seu crescimento não tem fim. E quando seus inimigos entendem o que isso significa, já é tarde demais. Esta é a história de Noah, o príncipe que transforma lealdade em puro poder. A história começa com um cara que acorda e se pergunta onde está. Uma mulher está sobre ele, e ele se pergunta se é sua mãe. Ele percebe que não pode ser, pois ela não se parece em nada com a mãe dele, e nota que mal consegue se mover. As coisas só ficam mais misteriosas quando ele vê uma tela flutuante à sua frente. Há vários atributos por toda a tela, então ele se pergunta se aquilo representa seus status. Essa descoberta é bem decepcionante, pois ele nota que seu nível voltou todo para 1. O mais estranho é que ele não tem nome. Nisso aparece um homem que a mulher chama de Majestade, então o garoto se pergunta se ele é algum tipo de imperador. O imperador declara que o garoto se chamará Noah e terá o título de 13º príncipe imperial. O imperador é informado que Noah tem afinidade com magia de água, então decide que Noah governará a terra chamada Almeria. Esse domínio será perfeito para ele, pois é onde o clã da água reside. Noah nota que as coisas estão mudando na tela, mas não sabe o que significa, pois nunca viu valores assim antes. O imperador quer ver as habilidades de Noah, então o sacerdote as revela. Todos na sala ficam chocados com o que a tela de status dele mostra. Noah não entende nada, mas nota que os valores ao lado do seu atributo de água mudaram. Todos na sala continuam boquiabertos, pois Noah tem um atributo de água rank esse duplo. Até a mãe de Noah está incrédula, porque esse status é muito mais alto do que quando ele nasceu há pouco tempo. O sacerdote fica sem palavras, perguntando-se se isso significa que Noah já despertou. Atingir rank esse duplo é incrivelmente raro e totalmente inédito para alguém tão jovem. Todos os espectadores se maravilham com Noah, percebendo que estão testemunhando o nascimento de um homem com imenso talento. Noah ainda está muito confuso e não sabe o que pensar de tudo isso. Tudo o que ele sabe é que ganhou uma nova vida e reencarnou como nobre. O novo lar de Noah é o Império de Mira, uma nação de guerreiros aninhada numa cordilheira. O imperador é pai de mais de 10 filhos, conhecidos como príncipes imperiais. Os príncipes são reverenciados e adorados pelo povo como os mais renomados nobres. Já se passaram 6 anos desde que Noah reencarnou e ele percebeu algo sobre seus status. Os valores que ele vê na tela de status são diferentes do que os outros veem. Eles veem ranks normais, como todos, mas Noah consegue ver valores diferentes. Em vez do rank S duplo que todos veem para seu atributo de água, Noah vê E mais S. O que ele aprendeu é que esses valores adicionais vêm das pessoas que são seus subordinados. Por exemplo, o esse adicionado ao seu atributo de água veio do domínio que lhe foi concedido ao nascer. O imperador deu a Noah o domínio chamado Almeria, o que tornou todos os residentes de lá seus subordinados. Almeria é onde o clã da água reside, então tê-los como subordinados deu a Noah um enorme impulso em seu atributo de água. Até suas criadas dão um pequeno impulso aos seus atributos, deixando claro que ele se beneficiará de qualquer subordinado, por mais fraco que seja. Em outras palavras, Noah pode ficar mais forte conseguindo mais subordinados. Outra coisa que ele vê, e os outros não é que seu nível pode ser elevado infinitamente. Enquanto as criadas preparam Noah para o dia, elas não resistem a comentar como ele é bem comportado. A maioria dos garotos da idade dele seria cheia de travessuras, mas Noah é sempre tão calmo e composto. Noah aprendeu muito sobre como sua tela de status funciona, mas suas capacidades ainda são limitadas porque ele tem apenas 6 anos. Jazz e uma criada chamada Evelyn informam Noah que 2 visitantes chegaram. Noah nos explica que Evelyn é uma linda criada e especialista em hospitalidade. Evelyn informa Noah que 2 de seus irmãos vieram visitá-lo e disseram que ele pode levar o tempo que quiser antes de encontrá-los. Noah sabe que não pode fazê-los esperar, pois um de seus irmãos é o príncipe herdeiro. Noah vai encontrá-los imediatamente e é cumprimentado pelos irmãos. Um deles se chama Henry, o 4º príncipe. O outro é Albert, o príncipe herdeiro. Noah pede desculpas pelo atraso, e os irmãos não deixam de notar que ele é tão cortês como sempre. Noah é sempre muito educado, então os irmãos têm certeza de que ele será um excelente chanceler. Jess e Albert revelam que trouxeram um presente para Noah. Albert manda alguém trazer, mas não é algo agradável. Parece um caixão coberto por uma floresta escura, e o cara que o carrega parece aterrorizado. O cara está até suando de medo, então Noah só consegue imaginar o que está acontecendo. Albert manda o cara abrir a caixa e Noah fica horrorizado por um momento. Ele ouve pessoas gritando de agonia e as vê implorando para o príncipe Albert salvá-las. Isso é apenas uma visão que Albert está tendo, pois a única coisa dentro da caixa é uma espada. Albert pergunta o que Noah acha, e Noah diz que é incrível. Albert manda o irmãozinho pegá-la, mas Noah hesita. Algo não está certo com essa espada, mas é um presente do príncipe herdeiro, então ele não pode recusar. Noah pega a espada e Albert fica muito impressionado. Ele explica que a espada se chama Leviatã e é uma espada de magia de água, conhecida como a mais forte do Império.
Não é para os fracos de coração, porém, pois mais de 120 pessoas perderam a vida tentando dominá-la. Noah fica chocado ao ouvir isso e entra em pânico, quase derrubando o presente do príncipe herdeiro. Henry percebe que Noah está assustado, então diz para ele não se preocupar. Aqueles que não devem empunhar a espada perdem a vida no momento em que a levantam. Essa espada é tão amaldiçoada que, para a maioria, até carregar a caixa em que ela está é agonizante. Albert fica feliz por ter trazido esse presente para Noah, pois mostrou que alguém com afinidade de água em Hank, esse duplo, é o que é preciso para empunhar a espada. Ele então agradece a Noah, pois foi uma demonstração muito valiosa. Os dois irmãos vão embora, e Noah chama Albert de príncipe desprezível, pois ele estava apenas o testando. Noah não ousa dizer isso em voz alta, porém porque sabe que, se o fizesse, perderia a vida. Lá fora, Henry se pergunta se foi uma boa ideia dar o Leviatã a Noah. A espada não tem preço, mas Albert não se arrepende da decisão. Ele está muito feliz, pois acha que a espada está melhor nas mãos de alguém tão brilhante quanto Noah. No entanto, ele diz que é por causa do brilho de Noah que ele precisa experimentar ser mordido pelo seu próprio bichinho de estimação. Naquela noite, Noah percebe que algo está incomodando sua criada Zoe. Zoe diz que não é nada, mas Noah insiste para que ela conte. Ela é a criada pessoal de Noah e revela que gostaria de pedir uma folga. Houve uma enchente em sua cidade natal, e a fazenda onde cresceu foi completamente destruída. Agora sua mãe, que mora sozinha, está sem trabalho e precisa de ajuda. Os outros parentes de Zoe não farão nada e disseram a Zoe para ir trabalhar no distrito da Luz Vermelha. Disseram a ela que era inútil, mas que até ela poderia se vender como alguém que serviu o príncipe. Noah a interrompe, pois já ouviu o suficiente e tem uma ideia diferente. Em vez de Zoe se vender, ele empregará a mãe dela na mansão. Ela simplesmente será encarregada de trancar o portão da frente, e ele pagará 10 rim por mês. Isso é incrivelmente generoso. Mas Zoe aponta que nunca ouviu falar de tal trabalho. Ele também vai pagar a ela muito mais do que o salário padrão, mas Noah já sabe. Sua generosidade não para por aí, pois ele explica que há uma casa sem uso nos arredores da capital. Ele diz que Zoe e a mãe podem morar lá, então Zoe começa a chorar por causa de sua grande bondade. Zoe o agradece repetidamente, mas Noah permanece profissional e diz para ela continuar seu trabalho. Enquanto isso, ele pensa em como nunca pode deixar alguém que trabalha para ele trabalhar no Distrito da Luz Vermelha. Isso mancharia seu título de 13º príncipe, mas, mais importante, Zoe é sua serva. Ela está com ele há muito tempo e servirá Noah por toda a vida. Nisso, Noah chama seu mordomo, Dylan. Noah explica que houve uma enchente na cidade natal de Zoe, então instrui Dylan a comprar o máximo de terras possível lá. Zoe fica completamente atordoada, então Noah explica o porquê. Haverá vilões tentando enganar pessoas que perderam seus meios de subsistência, como a mãe de Zoe. Noah quer protegê-los, então instrui Dylan a protegê-los antes que algo ruim aconteça. Noah se pergunta o que há de errado quando todos ficam em silêncio, então Dylan explica que está apenas surpreso. Noah é muito jovem, mas está lidando com uma situação que nunca experimentou antes com uma previsão incrível. Isso é muito verdade, mas Noah pensa em como ele viu mais do que sua cota desse tipo de coisa antes de reencarnar. Dylan se pergunta onde deve conseguir o dinheiro para fazer essa compra, pois estima que comprar todas aquelas terras custará 700 mil rim. Zoe fica chocada com esse número, e Noah não pode culpá-la por estar surpresa. A renda anual média de um homem adulto na capital é de 120 rim. Até os próprios servos de Noah ganham apenas 8 mil rim por ano. Mesmo com a receita de impostos de Almeria e os presentes monetários do imperador, Noah tem apenas cerca de 500 mil rim para trabalhar. Isso deixa 200 mil rim que Noah precisa conseguir, mas ele tem uma ideia. Ele possui terras ao sul da capital, então decide que terá que vendê-las. Dylan aponta que aquela terra foi um presente do imperador, então vendê-la sem permissão seria um crime contra a família imperial. Noah não se importa, porém, e diz que aceitará as consequências. Zoe não quer que ele se meta em problemas, mas Noah aponta que os nobres têm suas obrigações. Às vezes, eles devem se sacrificar para trazer felicidade ao maior número possível de seu povo. Dylan entende, então diz que executará a ordem imediatamente. Ele também faz questão de agradecer a Noah, então Noah se lembra de que Dylan era da mesma área. Um tempo depois, Noah se prepara para partir para Dozo. Nisso, ele corre para seu irmão Henry e pede desculpas por não o ter cumprimentado antes. Noah explica que comprou terras em uma área chamada Dozo, então vai inspecioná-las. Henry nota que Noah está levando o Leviatã, então se pergunta se Noah planeja usá-lo. Noah diz que não, que está apenas levando-o como um teste. Ele sentiu algum tipo de poder na espada na primeira vez que a segurou, mas não o sentiu desde então. Noah o levou consigo para ver se o sentiria novamente. Henry, na verdade, veio falar sobre a espada porque a investigou. Albert disse algumas coisas estranhas sobre ela, então Henry decidiu investigar. Ele descobriu que o Leviatã parece ter vontade própria e só obedece a quem reconhece como seu mestre. Noah pensa na espada como um cão louco, o que significa que ele terá que conquistar seu reconhecimento. Henry diz a Noah para carregá-la consigo se precisar, mas adverte contra usá-la de fato. Ele não dá detalhes e apenas diz a Noah que sua vida chegará ao fim se ele tentar usá-la.
Um tempo depois, Noah chega idoso e Zoe fica horrorizada ao ver o quão grave é o dano. As casas estão completamente destruídas, então Noah determina que comprar a terra será mais difícil do que ele imaginava. As escrituras das terras provavelmente foram arruinadas, então eles terão que comprá-las da lista mantida pelo escritório do governo. Dylan e Zoe ficam chocados porque Noah conseguiu constatar tudo isso com apenas um. Noah diz a Dylan para ir rápido ao escritório e que ele assumirá a responsabilidade se algo acontecer. Noah então pede a Zoe para mostrá-lo ao redor para que ele possa inspecionar a terra. Os vegetais de raiz já começaram a apodrecer, então Noah determina que não haverá colheita este ano. Zoe diz que estar aqui pode ser perigoso, mas Noah não se importa. Se ela tentar impedi-lo por causa das pessoas ruins que podem estar aqui, ele simplesmente sairá sozinho à noite. Nisso, eles ouvem um sino, e Zoe explica que comida está sendo distribuída aos desabrigados. Isso significa que o Império está fazendo seu trabalho para ajudar o povo, mas a comida é muito sem graça. É pouco mais que água fervida e tem um gosto horrível. Noah fica chateado porque já está estragada, mas as pessoas ali sabem que não podem pedir muito. Eles dizem que têm sorte de comer tudo, então aceitam o que podem conseguir. Ainda assim, Noah não consegue acreditar que o Império distribuiria comida estragada, mas o cara com quem ele está falando fica preocupado. Alguém chegou para uma inspeção e é um oficial do governo local. Ele é Lord Geralt e vai verificar a comida. Esse cara apenas olha e determina que parece bom para ele. Cheira tão mal que ele tem que cobrir o nariz, mas ainda assim aprova. Noah não deixa isso passar e aponta que Lord Geralt deve estar recebendo propina. Dylan e Zoe ficam horrorizados ao ver Noah falando assim com esse nobre, mas é tarde demais. Noah acusa Geralt de não se importar nem um pouco com o povo e diz que a única razão pela qual contratou essas pessoas para distribuir comida foi para poder tirar um dinheiro por fora. Geralt não nega e explica que isso é um trabalho árduo. Dá muito trabalho. Então receber algum dinheiro em troca é um privilégio concedido àqueles que dão tanto. Esses caras então dão uma boa risada enquanto ele diz que esse garoto acabou de aprender uma boa lição. Noah não está rindo, porém, e não gosta do tom condescendente de Geralt. Noah está claramente ficando chateado, e vemos que algo está acontecendo com o Leviatã. Noah explica que enriquecer com rações destinadas a vítimas de desastre é um crime. Mas Geralt não gosta nada disso. Ele explica que insultá-lo é o mesmo que insultar Sir Ron, o governante de toda esta terra. Ele se pergunta se Noah sabe quem ele é, mas Noah o interrompe. Noah diz que Geralt está tiranizando os fracos para ganhar mais poder e que ele está enojado. A raiva de Noah continua a crescer e vemos que a escuridão ao redor de sua espada está começando a aumentar. Geralt lembra Noah de um cão raivoso e isso o lembra do Leviatã. Noah se prepara para declarar a punição de Geralt, mas Geralt está chateado. Ele vai atacar Noah, mas Noah anuncia que a punição de Geralt será a morte. Assim que a tensão atinge o pico, o Leviatã voa em direção ao nosso herói. Zoe fica horrorizada, pensando que o empalou, mas a espada parou bem ao lado de Noah. Noah percebe que o Leviatã está chateado porque ele associou seu nome a lixo como Geralt. Ele diz que se a espada realmente está com raiva, então ele quer que ela lhe mostre sua força. Nisso, o Leviatã libera seu poder e começa a consumir nosso herói. Noah luta enquanto sente muita dor e reconhece o quão forte a espada é. É claro que o Leviatã está tentando fazer Noah se submeter a ele, provando seu poder. Ele quer que Noah admita que é fraco comparado a ele, mas Noah está desapontado. Ele aponta que os fortes só ostentam seu poder diante dos fracos porque temem alguém ainda mais forte. Noah está sofrendo muito dano por causa da espada, mas consegue resistir. Ele declara que, se alguém nasce com muito poder, deve usá-lo para o bem do povo. Ele anuncia que este é seu privilégio como nobre, e consegue segurar a espada. Noah diz ao Leviatã para obedecê-lo, e a espada obedece. Geralt continua seu ataque, mas não é páreo para Noah e sua nova espada. O impiedoso Noah arranca a cabeça de Geralt. Então os cavaleiros decidem que terão que eliminar o garoto. Noah ainda nem mostrou um pingo de seu poder, então ele libera um ataque que surpreende a todos. Ele invoca um pilar gigante de água e deixa um enorme buraco no chão. O dano foi tão imenso que o fundo do buraco nem pode ser visto, e Noah diz ao Leviatã que seu poder é insano. Nisso, outros cavaleiros chegam, e os distribuidores de comida dizem a eles que um garoto eliminou Lord Geralt. O capitão dos cavaleiros se chama Rowan, e ele imediatamente se curva ao 13º príncipe. Noah fica surpreso ao ver que alguém o reconhece, e Rowan pede desculpas por como ele foi tratado. Rowan foi enviado para cá recentemente e na verdade é um servo do príncipe Henry. Todos ficam confusos, então Rowan diz a eles que estão na presença do 13º príncipe. Todos se curvam a ele, mas Noah está preocupado com outra coisa. Ele explica que alguém contratou esses distribuidores de comida por propina, então ele puniu o homem que estava por trás de tudo. Noah aponta quem eram os cúmplices de Geralt e instrui Rowan a dar a eles o castigo que merecem. Quanto à distribuição de comida, Noah anuncia que eles recomeçarão.
Ele diz que de agora em diante a sopa será muito mais grossa e será feita na hora. Deve ser tão densa que ele pode colocar uma colher nela sem que caia. Rowan promete fazer acontecer e os aldeões não conseguem acreditar que realmente poderão comer comida de verdade. Todos aplaudem o príncipe Noah, então Zoe diz que ele é realmente incrível. Em outro lugar, Albert é informado sobre o que aconteceu. Ele percebe que Noah não só não foi mordido, como o cão louco realmente se submeteu a ele. Albert nunca poderia ter imaginado isso, e ele determina que Noah pode ser ainda mais útil do que pensava. Um tempo depois, Noah foi convocado para se encontrar com o imperador. O imperador ouviu que Noah vendeu parte da terra que lhe concedeu e usou o dinheiro para comprar uma vila inteira. Noah não pode negar, então se prepara para receber sua punição. Ele fica chocado, porém, quando o imperador o agradece. Os esforços de Noah impediram o surgimento de qualquer um, tentando se aproveitar da enchente. Se este desastre natural fosse seguido por um desastre causado pelo homem, eles teriam que usar recursos imperiais para limpar a bagunça. O imperador só consegue se perguntar como Noah soube da enchente, então Noah explica que foi simplesmente uma coincidência. Sua criada era daquela vila, e ele apenas agiu rapidamente. O imperador também ouviu que Noah dominou uma espada de magia de água naquela vila, e Noah não consegue acreditar que ele sabe disso. Não é só isso que o choca, pois o imperador declara que gostaria de ver as habilidades de Noah novamente. O sacerdote vai verificar, assim como quando Noah nasceu, e puxa a tela de status de Noah. Noah não se verificava há alguns dias, então só agora percebe algo. Acontece que não são apenas subordinados humanos que podem adicionar aos seus status. Seu status de água aumentou ainda mais, e é porque Noah conseguiu fazer do Leviatã seu subordinado. O imperador fica impressionado e Noah vê que seu atributo de água agora é rank esse triplo. O imperador gostaria que Noah continuasse a ajudá-lo, então Noah diz que sim. Mais tarde, Noah vai ver uma cantora se apresentar e ficamos sabendo que ele deu mais trabalho a Zoe para agradecê-la por sua ajuda na vila dela. Zoe faz um bom trabalho e presta atenção aos mínimos detalhes, então ele lhe deu mais responsabilidades. Noah é bem esperto na escolha dos seus seguidores, afinal, ele diz que nunca é demais ter gente brilhante trabalhando para você. Em seguida, Noah observa atentamente a cantora se apresentar para uma grande multidão. O nome dela é Elite, e Noah consegue perceber muito sobre ela pelo jeito que canta. Ela canta com seriedade e leva isso muito a sério, o que mostra que é uma garota bem dedicada. Nisso, uns caras invadem para parar o show e questionam por que Elite está perdendo tempo. Eles dizem que ela não vai ganhar o suficiente para pagar a dívida do pai desse jeito, então precisa fazer outra coisa. Elite explica que cantar é tudo o que ela tem, mas isso só irrita ainda mais os caras. Eles apontam que existe um jeito melhor para uma mulher ganhar dinheiro, e Elite fica horrorizada com o que eles insinuam. Todos na multidão estão apavorados demais para dizer algo, mas uma única voz chama a atenção dos brutamontes. É Noah, mas os caras mandam ele correr para a casa da mamãe. Noah ignora o insulto e simplesmente cita a Lei Imperial 67, artigo 2. Ela diz que é ilegal fazer crianças assumirem as dívidas dos pais. Noah sobe ao palco e declara que obrigar uma garota a pagar a dívida do pai e ainda mandá-la vender o corpo para isso é um crime. Um dos brutamontes diz irritado, para Noah não se meter com eles, mas Noah os ataca instantaneamente, invocando o Leviatã. Noah pergunta se eles querem mesmo continuar, mas os caras não querem confusão com ele e sua espada aterrorizante. Eles fogem, mas prometem não esquecer isso. Noah diz aos donos para informá-los se aqueles caras voltarem, e o sujeito fica chocado ao saber que Noah é um príncipe. Noah diz a Elite que está muito impressionado com a voz dela, e pergunta quanto são as despesas dela por mês. Elite nem quer dizer, porque é muito, por causa do tratamento que ela precisa pagar para a doença da mãe. Noah nem espera a resposta e simplesmente diz, 25 rim. Elite nem entende o que está acontecendo, e Noah explica que é o quanto ele vai pagar a ela todo mês para que possa se concentrar em... E não é só isso, ele explica que vai aumentar o valor conforme ela melhorar. Elite fica chocada com a bondade incrível dele, então agradece ao nosso herói. Noah diz que não é problema, e que gostaria de ouvir o resto da apresentação delas. Ao voltar para casa, Noah é informado que alguns agiotas vieram vê-lo. Ele percebe que são os brutamontes de antes, e dizem que querem se desculpar. Noah conclui que eles só querem pedir perdão depois de saber quem ele é, então manda a empregada dispensá-los. Ele também tem um recado para eles. Um príncipe não é alguém que eles podem ver quando bem entenderem. Henry chega impressionado com a forma como Noah lidou com a situação, afinal, conceder audiência a homens assim, com o valor de Noah como realeza, ele está certo em mandá-los embora. Noah concorda, mas explica que tem outro motivo para se livrar deles. Ele vai ajudar a Elite, então quer que os agiotas pensem que ele ainda está bravo. Enquanto eles acharem que Noah está irritado, não vão incomodar a Elite. Henry fica realmente impressionado, pois isso significa que Noah está pensando muito à frente. Ele aponta que os irmãos deles, Frank e Gary, são mais próximos da idade de Noah, mas não pensam como ele de jeito nenhum. Gary é o mais culpado pelo mau comportamento, pois apesar de todo o ensinamento que recebe, ainda não aprendeu boas maneiras. Noah tem certeza de que seus irmãos aprenderão em breve, mas, no fundo, ele não tem tanta certeza. Nisso, Henry muda de assunto, pois gostaria de falar sobre a espada mágica novamente. Parece que Noah a dominou, e Noah dá o crédito a Henry. Henry foi quem disse que o Leviatã tem vontade própria, e ele estava certo.
Henry só consegue imaginar como Noah a carrega, já que se lembra que a espada é enorme. Nisso, Noah o choca, fazendo-o pular da cadeira ao invocar o Leviatã. Noah revela que esconde a espada na manga, encolhendo-a a um tamanho minúsculo. Henry nunca viu nada assim, e Noah explica que a própria espada o ensinou a encolhê-la. Isso é totalmente inédito e Henry não consegue acreditar. O Leviatã foi isolado como tesouro nacional por 2 séculos, e nem os registros anteriores mencionavam isso. Henry resume tudo dizendo que Noah é simplesmente incrível, e o acredita por desbloquear o verdadeiro potencial da espada. Naquela noite vemos que os agiotas ainda estão curvados em frente ao portão. Já faz horas, então os caras perdem a paciência, um deles começa a xingar o castelo e diz pra Noah não se fazer de metido ignorando-os. Os outros tentam parar o líder, mas ele jura eliminar Noah por ignorá-los. Noah então usa uma nova habilidade, forçando os caras ao chão apenas com um olhar. Henry percebe que Noah quase os nocauteou só de olhar, então ele só consegue imaginar o que Noah fez dessa vez. Noah revela que liberou só um pouquinho do poder do Leviatã e o usou para ameaçá-los. Um tempo depois, Noah chega num buraco e é recebido por Heidak. Ao entrar no prédio, todos começam a aplaudir e falam sobre como ele é o 13º príncipe. Ele parece tão digno para alguém da idade dele, e é claro que é filho do rei. Heidak pergunta o que Noah está carregando na cintura, então Noah explica que foi um presente do príncipe herdeiro. Ele simplesmente diz que é o Leviatã, e todos ficam chocados. Essa espada é um tesouro nacional e todos se admiram porque foi um presente direto do príncipe herdeiro. Um idiota na multidão diz que é provavelmente só uma réplica de brinquedo, mas ele fica horrorizado ao perceber que Noah o ouviu. O próprio Leviatã fica ainda mais irritado que Noah e não consegue conter sua sede de sangue. Sua escuridão se espalha por todo o cômodo, então Noah precisa comandá-lo para se conter. O Leviatã obedece às ordens de Noah imediatamente e retira seu poder sombrio antes que alguém perca a vida. Noah conclui que o Leviatã estava bravo porque seu mestre foi insultado, mas isso não está certo. Noah diz à espada que aprecia sua lealdade, mas que ela foi longe demais. Heidak fica surpreendentemente satisfeito com a demonstração, pois garantiu que todos sentiram que estavam muito perto de perder a vida. Aquele era o verdadeiro poder de um tesouro nacional? E o que acabou de acontecer demonstrou claramente que Noah tem controle total sobre essa força avassaladora. A multidão acredita no que ele diz, concluindo que Noah salvou a vida de todos com uma única palavra. A espada estava pronta para fazê-los pagar por duvidar de Noah, mas ele misericordiosamente poupou suas vidas. Isso faz com que todos adorem Noah ainda mais, então eles o aplaudem novamente. Heidak pergunta o que devem fazer com o cara que duvidou dele, então Noah simplesmente diz para deixá-lo em paz. Ele já se envergonhou e não pode se esconder disso. Conforme a noite avança, todos se apresentam ao príncipe. Um cara se apresenta com a filha e Noah surpreende a todos, pois consegue dizer muito sobre eles com apenas um. Ele percebe que o pai é um nobre de 2ª ou 3ª geração e que a filha é adotada. Noah consegue adivinhar isso porque o pai tem a postura de alguém que nasceu em alta patente, mas a filha não. Além disso, Noah percebe que a filha dele é uma ex-escrava. Ele chegou a essa conclusão porque no momento em que ela ficou constrangida, lançou a Noah um olhar curioso. É um olhar único de pessoas que foram escravas, e Noah notou imediatamente. O pai, chamado Alan, não consegue acreditar que Noah conseguiu perceber tudo isso, e confirma tudo. Ele originalmente comprou a garota chamada Cindy como escrava, mas ela aprende muito rápido, então ele a tem ensinado como sua filha adotiva. Noah então surpreende ao dizer que gosta muito de histórias assim. Ele gostaria de ouvir mais, então diz que gostaria que eles visitassem sua mansão algum dia. Os dois agradecem ao príncipe e se retiram. Noah fica ainda mais impressionado com Alan porque ele soube a hora perfeita de ir embora. Heidak concorda que o cara é muito esperto, pois se ele ficasse mais tempo, todos ficariam com inveja dele. A multidão ainda nota Alan porque ele foi o primeiro a ser reconhecido pelo príncipe. Nisso, Noah revela que havia outra forma de saber que Cindy não era a filha biológica de Alan. Noah demonstra liberando um pouco do poder maligno do Leviatã, e Cindy percebe imediatamente. Noah revela que Cindy tem protegido Alan desde a primeira vez que ele usou a espada como ameaça. Uma garota da idade dela normalmente seria a protegida, mas ela não é uma garota comum. Heidak fica chocado porque Noah sabia disso desde o início, e diz que nunca ficou tão impressionado com alguém antes. No dia seguinte, Noah é cumprimentado pelo 8º príncipe, Oscar. Noah diz que está apenas passeando, então Oscar sugere que ele o acompanhe numa caça ao tesouro. Noah concorda, e eles seguem para a Rua Cobalto. Noah já ouviu falar desse lugar, pois dizem que antiguidades de todo o Império podem ser encontradas aqui. Oscar diz que é verdade, mas também há muitas falsificações. Encontrar o verdadeiro tesouro entre elas é algo que qualquer nobre deveria ser capaz de fazer. Os rapazes passam o dia procurando grandes tesouros, mas no fim, não encontram nada de bom. Oscar chama de azar e fica surpreso quando Noah compra algo. É um livro barato que custou apenas 3 rim, então Oscar presume que Noah o comprou só porque era uma pechincha. Noah diz que o livro apenas o deixou curioso, e Oscar fica chocado ao perceber o que realmente é. Ele não consegue acreditar no início, mas um olhar mais atento o deixa certo. É o Grimório de Andrea, um feiticeiro lendário.
É a cópia original, o que significa que é sem dúvida um tesouro genuíno. Dependendo do que há dentro do livro, Noah pode vendê-lo por 1000 rim. Isso é realmente inacreditável, então Oscar se pergunta como Noah sabia o que era. Noah, claro, não sabia, mas no momento em que o tocou, um mais foi adicionado à sua estatística de vitória. Nisso, Noah percebe algo e o Leviatã começa a tremer incontrolavelmente. A espada também percebeu, e Noah a pega e aponta para o livro. Apenas seres com vontade própria podem adicionar às suas estatísticas, o que significa que este livro deve ter vontade própria. Ameaçar o livro com sua espada faz com que ele reaja e comece a liberar seu próprio poder. O livro se abre numa página com um círculo mágico, e ainda mais poder flui dele. Algo aterrorizante emerge do livro e Oscar está em descrença. Ele não consegue entender o que está acontecendo e se pergunta se o livro é uma tumba proibida com a alma do feiticeiro selada dentro. A situação está ficando mais perigosa a cada segundo, então Oscar diz para Noah correr. Ele determinou que esse ser é o espírito vingativo do grande feiticeiro que dominou a magia do vento. Ventos violentos começam a encher o ar, então Oscar mais uma vez diz para Noah correr. Noah se recusa, no entanto, e diz ao espírito para ir embora. Ele libera um ataque de água imensamente poderoso do Leviatã, e isso derrota o espírito imediatamente. O céu está limpo novamente, e Noah confirma que o espírito se foi porque sua estatística de vento não mostra mais um mais. Oscar verifica se há algum dano colateral, mas Noah garante que está tudo bem. Noah não queria machucar ninguém ou danificar nenhum dos prédios, então ele direcionou seu ataque para cima. Oscar fica impressionado com ele mais uma vez, porque Noah foi capaz de tomar esse tipo de decisão em um mero instante. Ele não se lembra de Noah ser assim, então só consegue imaginar quando ele ficou tão forte. Nisso, um mercador chamado Bartley se apresenta. Depois de ver do que Noah é capaz, ele decidiu mostrar algo a ele. Noah pergunta se é algum tipo de tesouro, mas o mercador não tem certeza. Ele mostra a eles e explica que é um anel que só revelará sua verdadeira forma quando seu verdadeiro dono aparecer. Bartley já mostrou a muitas pessoas, mas nunca responde. Não está fazendo nada agora? Então Noah diz que também pode ser apenas lixo. O mercador já considerou isso antes e até tentou se livrar dele muitas vezes. No entanto, não importa quantas vezes ele o jogue fora, o anel simplesmente continua voltando. Ele reaparece em sua loja, o que o deixa certo de que há algo especial nele. Noah o experimenta e Bartley fica chocado quando ele começa a brilhar pela primeira vez. Uma voz misteriosa declara que o limite de nível foi confirmado. Ela revela que é um item de raridade triplo esse, e acaba de reconhecer Noah como seu novo dono. Ela diz olhos de armadura e um líquido estranho começa a fluir dela. Ele se move sobre os braços e pernas de Noah e os rapazes ficam chocados quando a verdadeira forma do anel é finalmente revelada. Até Noah fica impressionado porque o anel se transformou em uma armadura que cobre os braços e pernas de Noah. Não há mudança em suas estatísticas, o que significa que não é o mesmo tipo de ser que aquele Grimório ou o Leviatã. O anel é sem dúvida um item muito especial e terá suas utilidades. Noah diz que vai comprar o anel de Bartley e que o pagamento será enviado depois. Oscar, no entanto, oferece-se para pagar e diz que Noah pode considerar como um presente. Primeiro, Noah despertou uma espada mágica e agora fez o mesmo por um anel mágico. Então, Oscar garantiu que há algo muito especial em Noah. Os dois rapazes eventualmente se separam, mas o agiota aparece para atacar Noah. Os amigos de Noah tentam protegê-lo, mas ele não precisa. Em vez disso, ele ativa seu anel e choca a todos, usando-o para criar um escudo. O cara é resolvido, e Noah guarda seu escudo. Oscar não se lembra de ter visto isso antes, então Noah explica que ele ligou o anel ao Leviatã. Noah não tinha certeza do que aconteceria, mas o anel parece ter reagido à hostilidade do cara com defesa automática. Oscar fica impressionado mais uma vez ao perceber que Noah já dominou o poder do anel em tão pouco tempo. Mais tarde, Noah vai ver Elite se apresentar novamente e pensa em como o agiota está acabado depois de atacá-lo. Eles também não vão mais incomodar a Elite, então ele se lembra de contar isso a ela depois. Nisso, um sujeito qualquer pula no palco para dar em cima de Elite. Outro cara diz que a viu primeiro, então eles começam a discutir. Uma briga está prestes a estourar, mas Noah surge do nada para detê-los com seu escudo. Ele continua com um ataque de sua espada, e os caras correm por suas vidas. O dono se desculpa pelo ocorrido, então Noah diz a ele para nunca mais deixar caras como eles entrarem. O dono aponta que clientes como eles são os que mantêm seu negócio vivo, então ele não tem outra escolha. Noah diz para ele não se preocupar e o atordoa dizendo que vai simplesmente comprar o negócio inteiro. Noah pede para Zoe mostrar o dinheiro e oferece pagar ao cara 1000 ring. O dono aceita feliz, então Elite não sabe como retribuir a Noah por tudo o que ele fez. Noah explica que tudo o que ele quer dela é a música dela, então ela pode retribuí-lo continuando a cantar. Ela pergunta se ele realmente gosta tanto do canto dela e Noah explica que vê muito potencial nela. Ele quer que o imperador a ouça um dia, então diz a ela para se dedicar a cantar até lá. Elite não poderia estar mais feliz, então ela promete trabalhar o máximo que puder. Enquanto ela canta, Noah determina que seu julgamento estava certo, porque investir em pessoas é o verdadeiro tesouro. Um tempo depois, Noah é informado que tem um convidado. O nome dele é Marley, e ele é o governador-geral de um lugar chamado Holejoy.
Marley recebeu uma ordem imperial para gerenciar o controle de inundações em Holdjoy, mas não está indo muito bem. Holdjoy é uma região fértil produtora de grãos na curva de um grande rio, mas sofre com inundações. O imperador nomeou Marley de Valméria, lar do clã da água, para governá-la na esperança de que ele pudesse estabilizá-la. Marley explica que o problema é que eles não receberam nenhum financiamento e não podem usar dinheiro que não têm. Marley está trabalhando sob uma ordem imperial, então Noah diz que deve haver dinheiro para ele usar. Marley explica que eles deveriam ter recebido dinheiro, mas o ministro das Finanças não tem repassado. Noah não perde tempo e diz a Marley para segui-lo. Eles se encontram com o ministro das Finanças, Maverick, e Noah vai direto ao ponto. Maverick tem atrasado a distribuição dos fundos, e Noah exige saber o porquê. Maverick nega o atraso, então Noah pergunta por que ele não está dando dinheiro a Marley. Maverick garante que há uma ótima razão para isso, mas Noah já percebe onde isso vai dar. Ele diz a Maverick que se ele for dizer que uma criança não entenderia, então seria melhor ele ficar em silêncio. Maverick é pego de surpresa pela assertividade de Noah e diz que nunca seria tão rude. Noah então o instrui a dizer a razão. Então Maverick explica. Holdjoy também sofreu grandes danos por inundações no ano passado, então pela bondade do coração do imperador, ele lhes concedeu um ano inteiro de isenção de impostos. Isso significa que eles deveriam ter dinheiro extra por não pagar impostos, e é a opinião de Maverick que eles deveriam usar esse dinheiro para o trabalho de Marley. Marley já ouviu essa desculpa antes e teme que Noah ceda, mas fica chocado quando Noah realmente se irrita. Noah pergunta se Maverick o está menosprezando, porque ele nunca consideraria isso uma boa razão. Holdjoy teve uma inundação, então o imperador lhes deu uma isenção de impostos porque eles não tinham dinheiro para pagar. Maverick fala como se eles tivessem esse dinheiro, mas ele nunca existiu em primeiro lugar. Noah diz que vai perguntar mais uma vez, então ele pergunta a Maverick se ele o está menosprezando. Maverick fica assustado e diz que a verdade é que ele não pode enviar o dinheiro agora. Ele parece inventar uma desculpa na hora, dizendo que a razão tem a ver com o próprio imperador. Ele explica que atualmente há um plano para construir o retiro de verão do imperador. O imperador não é mais jovem, então ele deveria passar seus verões longe do calor e em algum lugar um pouco mais fresco. É simplesmente um retiro, mas é para o imperador, então eles decidiram construir-lhe uma vila real. Isso significa construir uma cidade inteira que o imperador provavelmente pode chamar de sua vila, e isso requer uma vasta quantia de dinheiro. Marley ouve que ele está envolvendo o imperador nisso, então teme que Noah certamente ceda desta vez, mas Noah o choca mais uma vez. Noah interrompe a explicação de Maverick e manda ele calar a boca. Noah diz que Maverick está cometendo um crime grave contra a família real e Maverick fica apavorado. Maverick dizer que não tem dinheiro suficiente é ridículo, e Noah pergunta se Maverick pensa que o imperador é algum tipo de tolo. Isso é a última coisa que Maverick quer que ele pense, então ele se desculpa pelo mal-entendido. Noah simplesmente manda ele distribuir os fundos e ameaça apelar ao próprio imperador se ele não o fizer. Maverick fica apavorado com isso, então diz que fornecerá financiamento a Holdjoy imediatamente. Marley fica completamente chocado porque Noah fez o ministro das Finanças ceder sem mover um dedo. Ele diz a Noah que a forma como ele negocia é brilhante. Ele pegou Maverick em suas mentiras e contradições com maestria verbal. Noah tem sua admiração máxima e tudo o que ele pode fazer agora é se curvar diante dele. Marley o agradece e diz que vai voltar correndo e prosseguir com as medidas de controle de inundações. Depois que ele sai, avisam Noah que o imperador quer vê-lo. O imperador diz que ele se saiu bem, pois soube que Noah corrigiu Maverick numa negociação. Isso acabou de acontecer, então Noah só consegue se perguntar como o imperador já sabe de tudo. Noah é incrivelmente humilde, então diz que só fez o que qualquer um faria. O imperador concorda, mas ressalta que o que vem naturalmente nem sempre é fácil. Há muitos bajuladores por aí, então poucos conseguem fazer o certo com tanta naturalidade. O imperador põe a mão na cabeça de Noah e diz que o que ele está fazendo é impressionante para alguém de apenas 6 anos. Ele vê que o Leviatã está menor do que antes e fica impressionado que Noah conseguiu dominá-lo. A espada mágica tem uma história bem sombria, então a ideia de Noah dominá-la por completo é simplesmente notável. Noah sabe bem do que está falando, pois se não tivesse parado o Leviatã outro dia, ele teria acabado com todos na festa. O imperador acha que seria bom Noah aprender algumas técnicas para usar a espada, então convocou um instrutor de esgrima. O nome dele é Damian Noble, e ele é o maior espadachim do Império. Dizem que ninguém se iguala às suas habilidades, então Noah promete aprender tudo o que puder com ele. Noble pede um duelo com Noah imediatamente, e o imperador fica surpreso, pois Noah ainda não sabe nada de esgrima. Noble diz para não se preocupar, pois ele só pretende observar a aptidão de Noah, não sua técnica. O imperador permite, então Noah percebe que esse cara claramente tem a confiança de seu pai. O duelo começa e Noble diz para Noah atacá-lo como quiser. Noah se prepara e se surpreende ao sentir que o Leviatã está tremendo de excitação. Os dois lutadores se chocam e Noah percebe que as memórias do Leviatã estão fluindo para ele. São as memórias de todos os seus antigos donos, e isso inclui suas habilidades de luta. Noah consegue tirar a espada das mãos de Noble, e ele determina que esta é realmente uma espada mágica que escolhe seu próprio mestre.
Seus donos anteriores deviam ser muito habilidosos, e agora Noa impunha esse poder. Noble pede desculpas ao imperador, pois não tem nada a ensinar ao príncipe. A força e velocidade de Noa são de uma criança, mas ele usou apenas a técnica para desarmá-lo. A razão pela qual Noble não tem nada a ensinar é porque Noa já possui a habilidade de esgrima de um mestre. O imperador só consegue rir, mais uma vez impressionado com seu filho incrível. Ele tem uma ideia e diz que fará de Noa um juiz no exame de seleção de cavaleiros deste ano. Ele acha que não há ninguém mais adequado para o cargo, então Noa aceita. O exame de seleção de cavaleiros é um evento anual com participantes de todos os cantos do Império. Para este império, uma nação de guerreiros que valoriza seu exército, dizem que o caminho do guerreiro é a única rota para o sucesso. No exame, os lutadores que vencem as preliminares regionais se encontram na capital para as batalhas finais. Aquele que emerge vitorioso ganha o título de cavaleiro e imediatamente se junta às altas patentes da sociedade. O primeiro trabalho do novo cavaleiro é se tornar um subordinado do juiz principal. Isso significa que Noa terá um cavaleiro poderoso sob seu comando, e ele está super ansioso por isso. Com um cavaleiro talentoso a seu serviço, Noa sabe que ficará ainda mais forte. Não dá para saber o quanto isso vai aumentar seus atributos, e ele mal pode esperar para descobrir. A primeira decisão que o juiz principal deve tomar é como ele julgará o evento. Os vencedores serão decididos por pontos corridos ou eliminação. Noa diz que tem apenas um pedido e explica que quer acabar com as preliminares regionais. Assim, ele pode fazer toda a avaliação aqui na capital e ver tudo com seus próprios olhos. O imperador só consegue se perguntar o porquê, então Noa explica que a nação deles é vasta. Ele não pode observar todas as preliminares em cada região, e não gostaria que nenhum candidato forte fosse excluído por motivos aleatórios. Ele não quer deixar pedra sobre pedra, e simplesmente não quer ignorar nenhum bom talento. O imperador fica satisfeito ao ouvir isso, então diz a Noa para fazer como quiser. Mais tarde, Noa se pergunta se há algum participante do exame de seleção de cavaleiros na vila de Zoe. Zoe confirma que há apenas um que a vila deles envia para o exame todo ano. Noa explica que ele acabou com as preliminares regionais este ano, então a vila dela pode enviar mais participantes. Zoe é pega de surpresa, então Noa se pergunta o que há de errado. Ela diz que não é nada, mas Noa percebe que ela quer dizer algo. Ele a assegura que não importa o que seja, ele só quer saber o que ela está pensando. Zoe explica que a razão pela qual a vila dela envia apenas um desafiante é porque eles não podem arcar com as despesas de viagem e hospedagem. Tudo custa mais na capital, então são necessárias doações de todos os aldeões só para enviar um. Isso é exatamente o tipo de coisa que Noa queria saber, porque poderia atrapalhá-lo a encontrar o melhor competidor. Noa quer escolher entre o maior número de pessoas possível, e não seria bom ignorar nenhum talento por esse tipo de motivo. Ele não quer que nenhum desafiante da nação seja deixado de fora, então diz que cobrirá todas as despesas de viagem e hospedagem. Zoe aponta que isso custaria muito dinheiro, mas Noa tem um plano. Ele instrui Dylan a descobrir quantas casas vagas há na capital e a comprá-las todas. Se não houver casas suficientes, eles construirão um dormitório. Quanto às refeições, ele diz a Dylan para conversar com todos os comerciantes com quem eles têm conexões. Noa diz que até falará com alguns deles pessoalmente, e Zoe fica mais uma vez impressionada com ele. Um tempo depois, Noa não consegue acreditar quando vê a conta de toda a comida que vai alimentar cada participante. Não é nem de perto o que ele imaginava, então Alan explica que deram um desconto enorme porque é um pedido do 13º príncipe. Noa não engole essa e tem certeza de que Alan está mentindo. Comerciantes não dão dinheiro por mera compaixão, então Noa se pergunta o que Alan quer dele. Noa está certo mais uma vez, e Alan não consegue acreditar que um garoto da idade dele entenda o mundo tão bem. Alan abre o jogo e explica o que quer. Há um exame de colocação de emprego mais ou menos na mesma escala do exame de seleção de cavaleiros. Alan quer colocar uma garota no palácio, mas não é fácil. Noa percebe que se Alan tivesse alguém no palácio, ele seria o primeiro a saber de novas informações. Além disso, se ela fosse ordenada a passar noites com o imperador como consorte, os lucros seriam imensuráveis. Alan não quer que Noa pense que isso é algum tipo de ultimato, então diz que já enviou um sinal de gratidão para a mansão de Noa. Noa percebe que isso é apenas um pagamento adiantado por ajudá-lo, então ele determina que Alan é bem esperto. Noa concorda em interceder pela garota, mas só se for uma garota de quem Noa goste. Alan fica incrivelmente grato, mas Noa o lembra que deve ser uma garota que ele sinceramente aprove. Alan promete escolher uma garota que esteja à altura dos padrões de Noa, e revela algo mais. Ele diz que Noa é incrivelmente gentil e tem uma percepção muito aguçada. Isso eleva Noa acima de todos em seus olhos, e é por isso que ele gostaria de adicionar o brasão da casa do 13º príncipe à placa de sua loja. Isso significa que ele está pronto para se dedicar totalmente ao serviço de Noa, então Noa deve explicar a ele que não tolerará nenhuma traição. Alan jura permanecer leal a ele, então Noa aceita seus serviços. Naquela noite, Noa pensa em como aceitar Alan como seu subordinado aumentou seus atributos. O aumento se correlaciona com as habilidades do subordinado, então Noa determina que, se continuar assim, pode ficar ainda mais forte. Justo então, Noa vê que um de seus atributos diminuiu. O atributo de água caiu de mais duplo S para um único S,
Então ele teme que algo tenha acontecido em Almeria. Ele determina que este assunto é urgente, então instrui Zoe a dizer ao seu cocheiro para ir ao palácio do imperador. Noah informa ao imperador que houve algum tipo de mudança em Almeria. Então o imperador se pergunta como ele soube. Parece que o imperador também ouviu falar, mas o imperador explica que ele apenas notou os sinais. Antes que Noah possa explicar, um mensageiro chega para contar ao imperador o que acabou de acontecer. Houve uma rebelião em Almeria, e o imperador fica impressionado que Noah conseguiu senti-la. Ele se pergunta o quão grande Noah acha que é a rebelião. Então Noah pensa um pouco. Seu duplo S caiu para um único S, o que significa que caiu apenas um nível de vários. Noah diz que acredita que a rebelião é pequena em escala agora, e o imperador confirma sua intuição. Ele revela que o relatório identificou 5.000 rebeldes. Seus números são baixos, então o imperador se pergunta se Noah planeja lidar com isso sozinho. Ele fica surpreso quando Noah diz que isso seria impossível. Noah diz que ainda é jovem e não está familiarizado com o combate, então não acha que os soldados o ouvirão. Se fossem enviar um príncipe para subjugar este assunto, Noah acha que deveria ser um de seus irmãos mais velhos. Essa não é uma resposta que o imperador esperava, porque Noah analisou a situação de forma tão objetiva antes de recusar. O imperador decide confiar em seu julgamento e pergunta qual irmão Noah recomendaria. Noah acredita que Henry seria a melhor escolha, mas o imperador diz que Henry pode ser difícil de lidar às vezes. Então ele se pergunta por que Noah o escolheria. Noah aponta que os rebeldes são poucos, então a melhor maneira de lidar com eles é suprimindo-os de frente. Henry é o mais prudente de todos os seus irmãos, então ele é o melhor para este trabalho. O imperador fica impressionado com a decisão de Noah, então ele ordena que Henry seja convocado. Ao saírem, Henry se pergunta se Noah tem certeza de sua decisão. Acabar com a rebelião é algo grande, e esta poderia ser uma chance para Noah aumentar seu status. Este império é uma nação de guerreiros, então uma grande conquista em batalha beneficiaria muito Noah. Noah já sabe disso, mas também sabe que é inexperiente. Mesmo que sobrevivesse lidando com isso sozinho, ele tinha certeza de que muitos soldados perderiam suas vidas. Noah acha que seria melhor para alguém com mais experiência lidar com isso, pois pouparia muito mais vidas, e isso é mais importante para ele do que seu status. Justo então, o Leviatã começa a brilhar, e Noah percebe que o inimigo está aqui. Ele instrui a carruagem a parar e pensa em como o Leviatã acabou de reagir a eles. Ele percebe que o inimigo está atrás dele e não quer envolver seu irmão. Noah imediatamente pula para fora e, surpreendentemente, se coloca em perigo. Isso aciona uma armadilha de água que o esperava, e todos ficam horrorizados enquanto ele é engolido pela água. Os atacantes se mostram para tirar vantagem disso, mas ficam chocados ao ver que Noah se defendeu com vários escudos. Noah determina que eles são usuários de água, o que significa que são rebeldes de Almeria. Eles avançam para atacar nosso herói, mas Noah começa a eliminá-los com precisão impiedosa. Suas habilidades estão em plena exibição, e ele dá cabo dos rebeldes com facilidade. Eles não acreditam, pois Noah é apenas uma criança, mas é tarde demais, pois todos são derrotados. Henry diz que Noah ficou muito mais forte desde a última vez que se viram, e ele só queria que pudessem ter interrogado os rebeldes. Noah, surpreendentemente, revela que não tirou suas vidas, e simplesmente usou a ameaça do Leviatã para deixá-los inconscientes. Henry confirma que eles ainda estão respirando, mas este ataque foi surpreendente para ele. Ele ouviu que o exército rebelde era centrado em cavaleiros, e não sabia que haveria esses tipos de lutadores também. Isso é estranho para Noah ouvir, porque Almeria não tem um forte suprimento de cavalos de guerra. Eles devem estar conseguindo-os de outro lugar, então ele tem uma ideia. Ele se encontra com Alan porque ele faz negócios na área ao redor de Almeria. Os cidadãos não deveriam saber o que ele está prestes a contar a Alan, então Noah diz que ele se considere morto se contar a alguém. Alan entende, então Noah revela que há uma rebelião em Almeria. Os cavaleiros são o centro de suas forças, mas Almeria não está bem equipada para lidar com tantos cavalos de guerra. Noah dá a Alan 10.000 anéis e diz a ele para comprar toda a ração para cavalos em Almeria. Almeria não terá muita comida para cavalos, já que estão tão mal equipados para eles, então eles conseguirão neutralizar a cavalaria cortando seus suprimentos de ração. Alan fica maravilhado com a ideia brilhante de Noah, então diz que começará imediatamente. Noah tem certeza de que isso funcionará e tornará muito mais fácil para seu irmão lutar. Mais tarde, o rei revela que conseguiram informações dos caras que tentaram eliminar Noah. Acontece que eles estavam, na verdade, tentando sequestrá-lo para usá-lo como moeda de troca. Noah se pergunta se eles cederam muito facilmente e suspeita que possam estar mentindo. O rei fica mais uma vez impressionado com a inteligência de Noah, mas ressalta que existem maneiras de fazer as pessoas dizerem a verdade. Noah não está familiarizado com os métodos de tortura, então ele apenas confia em seu pai. O rei fica impressionado porque ouviu que Noah está mirando nos cavalos rebeldes, e isso choca Noah porque ele só agora contou a Alan sobre seu plano. O rei o surpreendeu assim antes, mas desta vez foi ainda mais rápido. O rei explica que táticas de fome são bem comuns
E Albert, o segundo príncipe, até sugeriu matar os próprios rebeldes de fome. Noah, por outro lado, percebeu sozinho que isso faria os rebeldes atacarem o povo, e escolheu matar de fome os cavalos deles. O rei diz que não está apenas impressionado com as ideias de Noah, mas também com sua capacidade de agir sobre elas. O rei quer recompensar Noah de alguma forma, então permite a adição de uma espada ao brasão de Noah. Noah fica atordoado e nos explica por que isso é tão importante. Nesta nação de guerreiros, a espada serve como um símbolo de um guerreiro. Adicionar uma espada sem a permissão do rei é sacrilégio e é punível com a morte. No entanto, ter a permissão do imperador para adicionar uma é uma das maiores honras que uma pessoa pode conquistar. O rei ordena a produção do novo brasão, então Noah agradece ao pai. Mais tarde, Alan explica que reuniu muitas informações sobre a ração para cavalos. Ele conhece cada tipo que está sendo importado, e será uma tarefa simples comprar tudo. Além disso, Alan soube sobre o líder dos rebeldes, chamado Carfun. Ele é extremamente tenaz e fará o que for preciso para atingir seu objetivo. Jastanimate chega para explicar que há um homem ferido no portão da frente. Ele tem um relatório urgente e se apresenta como um oficial de Almeria. Ele diz que houve uma rebelião e revela que seu superior iniciou um levante. Este cara não conseguiu concordar com isso, então fugiu para relatar a situação a Noah. Alan sente pena do cara porque Noah já sabe disso, mas Noah ainda é gentil com ele. Ele agradece ao cara pela informação e pede a sua criada para tratar seus ferimentos. Noah até lhe dá uma recompensa de 1000 anéis, então Alan não consegue entender o porquê. Noah já sabe sobre a rebelião, então essa informação não foi útil para ele. Noah não se importa com isso, ele apenas sabe que o cara arriscou a vida para avisá-lo. Esse tipo de lealdade é difícil de encontrar, então Noah simplesmente quis recompensá-la. Mais tarde vemos que Zoe está muito angustiada ao ir ver Noah. Ela desaba no chão e lhe entrega uma pequena bolsa de dinheiro. Há 500 Rin dentro, e Zoe revela que um estranho a deu a ela. Tudo o que lhe disseram em troca foi para fazer Noah beber uma droga para dormir. Ela deveria misturá-la em sua bebida, e então entregar Noah a eles assim que ele adormecesse. Noah percebe que eram os rebeldes, deixando claro que eles realmente querem sequestrá-lo. Noah se pergunta por que ela trouxe o dinheiro para ele, então ela explica que nunca poderia traí-lo. Noah ajudou a mãe dela e até toda a sua vila, então ela nunca faria nada para machucá-lo. Infelizmente, eles disseram que tirariam a vida dela se ela não fizesse o que eles mandaram. Zoe só consegue chorar agora porque nunca conseguiria trair Noah. Noah entende perfeitamente, então a recompensa. Eles tentaram comprar sua traição por 500 Rin, mas ela não o fez. Nada é mais importante para Noah do que a lealdade, então ele adicionou um 0 ao número que eles lhe deram. Zoe fica atordoada porque são 5.000 Rin, então ela se recusa a aceitar tanto dinheiro. Noah diz a ela que ela não tem escolha, então ela agradece ao seu generoso mestre. Noah revela que há algo que ele quer que ela faça, então ela diz que fará qualquer coisa. Noah a choca ao revelar que vai beber a droga que eles lhe deram. Quando ele adormecer, ele quer que ela o leve para as pessoas que a mandaram fazer isso. Zoe não consegue acreditar e Noah diz que ela deve correr e se esconder depois. Eles tentarão silenciá-la se ela ficar por perto, mas o trabalho dela já terá sido feito. Zoe não tem ideia do porquê ele faria isso, mas vemos que Noah tem um plano. Noah acorda depois de ser drogado, e ouve os rebeldes se perguntando se deveriam tirar sua vida. O líder deles disse para fazer isso apenas como último recurso, então eles o deixarão viver por enquanto. Noah está todo amarrado, mas vemos que ele escondeu sua espada dentro da orelha. Ele atira, e fica aliviado ao ver que seus captores não pegaram seu anel. Noah usa o poder de seu anel para cortar a corda e se liberta. Seus olhos se ajustam à escuridão, e ele percebe que está na parte de trás de uma carroça. Noah quer saber o que aconteceu depois que ele adormeceu, então ele diz ao Leviatã para lhe mostrar suas memórias. Isso mostra os rebeldes chegando e como Zoe conseguiu fugir bem a tempo. Noah consegue ver quantos deles são, e agora entende completamente a situação. Noah está pronto, então ele se revela a todos os rebeldes. Eles não ficam muito impressionados, porque estão sob esta impressão de que o irmão mais velho de Noah foi quem o salvou contra os outros rebeldes. Eles se preparam para uma luta, mas Noah facilmente derruba um deles num piscar de olhos. Os rebeldes ficam todos chocados e Noah, desapontado, ele pensou que conseguiria informações desses caras, mas agora sabe que são apenas capangas. Eles se sentem insultados, então todos o atacam ao mesmo tempo, mas Noah é simplesmente muito habilidoso. Ele os joga no chão e a batalha termina quase imediatamente. Zoe chega logo depois e trouxe vários cavaleiros com ela. Noah se pergunta o que isso significa e ela só consegue se desculpar. Ela sabe que ele a mandou se esconder, mas estava preocupada com ele, então trouxe os cavaleiros para salvá-lo. Agora está claro que ele não precisava ser salvo, e todos os cavaleiros ficam chocados que Noah derrotou todos esses rebeldes sozinho. Noah ordena que o capitão dos cavaleiros lide com os rebeldes, mas ele nota algo quando uma das espadas do rebelde cai no chão. Noah diz urgentemente aos cavaleiros para não tocarem nela, e diz a todos para ficarem longe. Esta adaga está coberta de escuridão, e Noah fica chocado com a quantidade de malícia que ela possui. Através de seu Leviatã, Noah consegue sentir que esta arma também tem uma maldição. Ela tem algum tipo de feitiçaria, e está cheia do ódio daquele que a amaldiçoou.
Noah vê uma imagem dessa pessoa e tem uma ideia. A maldição parece estar ligada à pessoa, então ele se pergunta se seu Leviatã pode fazer algo. Ele sente que sua espada tem certeza de que pode, então Noah inicia o processo. Isso faz com que um poder imenso na forma de água surja do Leviatã e suba aos céus. Essa coisa chega a ir para o espaço sideral antes de finalmente atingir seu alvo com precisão. No dia seguinte, o imperador, para a surpresa de todos, ajoelha-se para parabenizar Noah pelo excelente trabalho. Ele acabara de receber a ótima notícia de que, na noite anterior, algo terrível aconteceu ao líder dos rebeldes. Ele foi atravessado na cabeça por um pilar de água que surgiu do nada, sem aviso. O imperador não tem certeza, mas presume que isso só poderia ter sido obra de Noah. Noah confirma que sim, e reflete sobre o que fez. Ele usou o ódio contido na adaga para guiar o Leviatã até o líder rebelde, com um tiro de precisão a longa distância. Foi uma façanha incrível, e Noah está aliviado por ter funcionado. Após perderem seu líder, o exército rebelde foi rapidamente suprimido por Henry. Quase todos os responsáveis foram presos, e agora é a hora do imperador decidir qual será a punição deles. Todos no tribunal aguardam sua decisão, e ele finalmente se pronuncia. Ordena aos seus homens que preparem os cavalos para que os culpados sejam desmembrados. O rei diz a Noah para apenas esperar, pois os rebeldes pagarão caro pelo crime de iniciar uma rebelião em suas terras. Nesse instante, todos ficam chocados quando Noah diz que eles não deveriam fazer isso. O imperador exige saber o significado daquilo, então Noah explica que os rebeldes devem ser punidos de acordo com a lei, e ponto final. Pela lei imperial, líderes rebeldes devem ser cortados ao meio na cintura. Apoiadores e cúmplices de terceiro grau serão enforcados, e os demais terão suas cabeças decepadas. A punição que o imperador sugeriu simplesmente não existe nas leis deste império. O imperador ressalta que esses culpados mancharam o nome de Noah, então a punição deveria ser à altura. Noah não deixa isso afetar seu julgamento e explica por que é uma ideia tão ruim, mas tão ruim mesmo. Se o imperador quebrar a lei, punindo-os de forma ilegal, isso pode lançar a supremacia do rei no caos total. As tensões aumentam e todos temem a ira do imperador, mas ele, na verdade, fica impressionado com a lógica impecável de Noah. Ele percebe que estava cometendo um erro e dá os créditos a Noah por tê-lo percebido. A plateia fica chocada, pois o imperador acabou de reconhecer a capacidade de decisão de Noah acima da sua própria. O imperador não ficará satisfeito com uma punição branda, então ordena que os culpados sejam punidos com todo o rigor da lei. Ele pergunta se Noah vê algum problema nisso, e Noah responde que está tudo bem. A plateia fica boquiaberta com a bravura de Noah, pois ele confrontou o próprio imperador sem sequer mudar sua expressão facial nem um pingo. O imperador diz que Noah o impediu de manchar o bom nome deste império na história, então ele deve ser recompensado. Ele decide conceder a Noah um título para que sua astúcia seja conhecida por todos, sem exceção. Por isso, o imperador concede a Noah o título de O Sábio. A plateia ofega de espanto, pois o príncipe tem um novo título, algo que nunca havia acontecido antes na história. Essa mudança aparece na tela de status de Noah, e seu título muda de 13º príncipe para Príncipe Sábio. O imperador então lhe faz o maior elogio de todos, desejando que Noah tivesse nascido um pouco antes. A plateia explode em aplausos e todos ovacionam o Príncipe Sábio. O rei lembra a Noah que a seleção de cavaleiros está se aproximando e pergunta se ele já decidiu como irá julgá-la. Noah revela que tem um plano e o mostra ao imperador após o julgamento. Noah tem vários guardas o cercando do lado de fora, e cada um deles segura um balde de água. Ele os instrui a começar, então os guardas iniciam o ataque jogando água em Noah. O anel de Noah age imediatamente, invocando um escudo e bloqueando cada ataque. Noah explica que fará os participantes o atacarem assim, e os julgará com base na proximidade de seus ataques a ele, bem de pertinho. O imperador diz que essa é mais uma das ideias brilhantes de Noah, pois reduzirá o fardo sobre ele e facilitará o processo de julgamento. Ele ressalta, no entanto, que essa estratégia não está isenta de riscos de jeito nenhum. Se algum competidor for poderoso o suficiente para romper as defesas de Noah, não há como saber o que acontecerá. Noah impressiona seu pai mais uma vez ao dizer que está preparado para lidar com essa situação também, sem problemas. O imperador aceita o plano do príncipe sábio, e Noah agradece ao pai. Um tempo depois, o primeiro-ministro, chamado Noishil, questiona se o que o imperador disse foi uma boa ideia. Na frente de todos, ele disse a Noah que desejava que ele tivesse nascido antes. Isso significa que Noah seria o favorito para assumir o trono se tivesse nascido antes, mas isso poderia causar problemas sérios entre os irmãos. O imperador não vê problema algum, pois Noah mereceu o elogio, e muito. Ele não só o enfrentou na frente de todos, como também eliminou o líder inimigo sem sequer ir ao campo de batalha. Além disso, aquela espada mágica dele realmente parece possuir um poder aterrorizante, de arrepiar os cabelos. Nesse momento, o rei chama alguém chamado Cruz e pede para ele trazer algo. O rei parece estar escondendo algo, enquanto explica que a lenda diz que o verdadeiro selo do Leviatã jamais deve ser quebrado, sob nenhuma circunstância. Seria incrivelmente perigoso, mas o imperador se pergunta qual seria o resultado se Noah fosse quem o libertasse. Um tempo depois, vemos que a competição de cavaleiros já está rolando há um bom tempo e vários guerreiros ainda estão participando.
O exame de seleção de cavaleiros é o maior evento anual do Império e atrai a atenção de todos, sem exceção. Este ano, em particular, tem gerado muita curiosidade, pois é a primeira vez na história que um príncipe atua como juiz. Um grande número de pessoas se reuniu para ver Noah, e ele agora se prepara para testar mais um guerreiro. O Examinando tenta desesperadamente desferir um ataque, mas o escudo de Noah é poderoso demais. Ele bloqueia cada golpe, e a espada do Examinando acaba se quebrando. A plateia fica chocada porque vários guerreiros tentaram, mas nenhum sequer conseguiu romper as defesas de Noah. Perto dali, o rei é informado de que o exame deste ano está sendo considerado muito mais emocionante do que os anteriores. O rei lembra a Cruz que o exame de seleção de cavaleiros serve para escolher um soldado digno. O resultado é tudo o que importa, e ele mal pode esperar para ver que tipo de lutador Noah escolherá. O próximo Examinando possui um poder incrível, e todos observam maravilhados enquanto ele libera uma explosão de energia. Todos ficam em choque, no entanto, quando Noah se defende facilmente desse ataque também. O exame de hoje logo chegará ao fim, e Noah está desapontado porque não encontrou nenhum candidato digno de nota, nenhumzinho sequer. O próximo teste será o último do dia, então a Examinanda final se apresenta. Seu ataque é claro bloqueado, mas Noah é pego de surpresa quando ela consegue perfurar seu escudo. A garota declara que ainda não terminou, e para o choque de todos, ela consegue quebrar as defesas de Noah. A multidão assiste horrorizada enquanto a lâmina dela perfura Noah, e ela é levada sob custódia. Ninguém consegue acreditar que ela realmente conseguiu ferir o príncipe, e todos dizem que a lei cairá com força total sobre ela, sem perdão. Nesse instante, todos ficam chocados quando Noah diz aos guardas para soltarem a garota. O nome dela é Shirley, e todos observam e assentem enquanto Noah lhe diz que ela foi aprovada. Ninguém consegue acreditar, pois ela acabou de feri-lo, mas Noah afirma que ela é, sem dúvida, digna. Mais tarde, Noah gostaria de saber onde Shirley conseguiu sua armadura, então ela explica que ela foi passada de geração em geração em sua família. Shirley se pergunta que tipo de punição receberá por tê-lo machucado, mas Noah sabe que ela não fez isso de propósito, de jeito nenhum. Noah foi quem disse aos guerreiros para atacá-lo, então ele não a culpa por apenas fazer o que lhe foi mandado. Noah diz a ela para usar o mesmo ataque novamente, agora mesmo, mas Shirley é pega de surpresa, totalmente. Noah ressalta que ela é uma cavaleira, então deveria apenas seguir suas ordens. Shirley faz o que ele diz, e Noah bloqueia o ataque dela novamente. Ele a instrui a tentar romper como fez antes, mas Shirley fica chocada, pois o escudo não se move nem um milímetro nem um tiquinho. Ela não consegue entender o que está acontecendo, então Noah explica que isso é o que ele poderia ter feito se realmente quisesse bloquear o ataque dela. O trabalho de um cavaleiro é seguir ordens, e Noah só queria ver se ela executaria suas ordens fielmente, sem hesitar. A razão pela qual ele permitiu que ela quebrasse totalmente seu escudo antes é porque ele precisa de uma cavaleira que não se contenha por medo do que ele possa fazer. Shirley o atacou 2 vezes sem se segurar, então ele determina que ela tem o que é preciso e muito mais. Shirley fica impressionada com sua determinação em encontrar a cavaleira perfeita, então ela jura lealdade eterna a ele. Noah dá uma olhada em sua tela de status e vê que no que diz respeito a pessoas, Shirley foi quem mais elevou seus atributos, de longe. Ela é apenas uma pessoa, mas adicioná-la ao seu exército lhe deu um bônus significativo em vários atributos. Nesse instante, o Dr. Bom chega para cuidar do ferimento de Noah. Shirley nunca tinha visto um médico como ele antes, então Noah se pergunta o que as pessoas da vila dela fazem com os feridos. Shirley explica que o ancião deles simplesmente reza por eles, e o Dr. Bom diz que isso é bem comum em vilarejos pobres. Ninguém sabe que a maneira mais rápida de se tornar um médico é começar como aprendiz, então ele tem uma ideia genial. Ele dá a Shirley sua primeira ordem e diz para ela trazer as pessoas mais espertas e trabalhadoras de sua vila. Noah então diz ao Dr. Bom que ele aceitará alguns deles como seus aprendizes, sem pensar 2 vezes. Shirley fica chocada com esse ato de bondade, e Noah até diz que cuidará de todas as despesas, sem deixar nada de fora. Ele diz a Shirley para trazer qualquer um que esteja à altura da tarefa de ser médico, pois ele quer que eles tratem as outras pessoas da vila dela. Shirley fica completamente sem palavras, e só consegue agradecer ao príncipe. Noah simplesmente diz a ela que cavaleiros não se curvam assim, então ela terá que aprimorar sua etiqueta de cavaleira. Mais tarde, Shirley se prepara para começar seu trabalho como cavaleira, e encontra algumas das criadas. Elas estão se perguntando que tipo de dama o príncipe poderia querer como noiva, então Shirley ressalta que ele ainda é bem jovem, um garoto. Elas explicam que as coisas são diferentes para a realeza, pois os outros príncipes já estavam todos casados antes de completarem 15 anos. As criadas pensam em quem ele poderia querer se casar e listam algumas das princesas de reinos vizinhos. Shirley fica chocada, mas uma das criadas explica que é assim que Noah se tornou popular, um verdadeiro fenômeno. Não há príncipe mais gentil do que ele, e as outras criadas ressaltam que Zoe se aproximou muito dele. Ela até começou a aprender magia, e tudo isso por causa de Noah. Depois, Noah recebe o relatório sobre o exame de seleção de cavaleiros deste ano, agora que ele finalmente terminou. Graças ao método de seleção de Noah, todos os novos cavaleiros deste ano são excelentes, sem exceção. O capitão dos cavaleiros diz que todos estão muito gratos pelo papel que Noah desempenhou em levá-los até ali, e Noah também está muito agradecido.
Ele pede para Shirley escoltar o capitão para fora e ela o agradece pela visita. O capitão fica impressionado com sua postura e rapidamente percebe algo. Ele explica que Noah a enviou para se despedir de outro cavaleiro como parte de seu treinamento. E Shirley não consegue acreditar que Noah está pensando tão à frente com tanta antecedência. O capitão diz a ela que ela nunca errará enquanto estiver com Noah, então é melhor ela trabalhar duro, e muito. Mais tarde, Noah dá outra festa e Alan o parabeniza pelo sucesso do exame, que foi um arraso. Noah, no entanto, diz que esta festa é na verdade para agradecê-los por tê-lo ajudado e que eles deveriam se divertir bastante. Noah explica que todos ali são mercadores e todos têm laços profundos com a casa do 13º príncipe. Noah organizou tudo isso para ele, então Alan promete cultivar o máximo de relacionamentos que puder. Nesse instante, Zoe revela que uma mensagem foi enviada a Noah. Não há nada escrito no envelope, e o guarda da porta disse que a pessoa que o entregou simplesmente fugiu, sem deixar rastros. As garotas ficam preocupadas quando Noah o abre e até o Leviatã começa a reagir, de forma estranha. Noah diz a todos para se acalmarem e lê a carta. Ela revela que há alguns movimentos inquietantes entre os remanescentes dos rebeldes almirianos. Noah não tem certeza do que isso significa, e a pessoa que entregou a mensagem voltou para investigar disfarçada. Nesse momento, Noah percebe que deve ser a mesma pessoa que arriscou a vida para lhe fazer um relatório lá atrás. O sujeito acabou descobrindo que Noah já sabia da rebelião, e mesmo assim, Noah o recompensou. As garotas concluíram que ele deve estar fazendo isso para pagar essa dívida. As garotas acham que é algo honroso, mas Noah ressalta que, na verdade, é uma péssima ideia, um perigo. Brincar de espião sem nenhum treinamento é perigoso demais, e a vida do sujeito estará em risco se ele for descoberto. Henry ainda deve estar na área, então Noah diz que pedirá ao irmão para impedir o rapaz, antes que seja tarde. Infelizmente, um tempo depois, Noah é informado de uma notícia terrível. O soldado foi descoberto como espião e foi torturado. Ele se recusou a dar qualquer informação, então seus captores não mostraram nenhuma misericórdia, nenhum pingo. Os soldados de Henry conseguiram resgatá-lo, mas ele ainda está inconsciente. Noah se culpa, pois se tivesse percebido tudo isso antes, poderia ter impedido o rapaz. Noah toma uma decisão, então diz a Zoe para transmitir uma mensagem para ele com urgência. Ele quer que todos em Almeria saibam que não poupará despesas para garantir que o rapaz seja protegido, custe o que custar. Noah só consegue pensar em como aquele sujeito é incrivelmente leal e nenhuma informação vale sacrificar alguém como ele, de forma alguma. Depois, Noah procura um presente para agradecer a Henry por tudo o que ele fez. Vários itens de valor inestimável são mostrados a Noah, e Shirley fica chocada porque nunca tinha visto tantos tesouros incríveis, de cair o queixo. Algo chama a atenção de Noah porque não parece igual aos outros itens. O mercador fica muito impressionado, pois Noah conseguiu identificar qual item era o mais valioso com apenas um olhar, uma verdadeira proeza. O mercador revela o que está sob a lona, e Noah fica maravilhado com o que vê. O mercador explica que foi deixado para trás por uma artesã de habilidade incomum, e o nome dela é Lindsay. Isso é considerado uma arte perdida, pois existem apenas 2 estátuas de deusa como esta que ainda existem no mundo todo. Noah gosta muito, então oferece pagar 10.000 anéis por ela. O irmão de Noah, Oscar, chega e explica que está em busca de um tesouro valioso. Ele nota a estátua de deusa de vidro e consegue dizer imediatamente que foi feita por Lindsay, sem sombra de dúvida. Existem apenas 2 dessas no mundo, e Oscar revela que ele tem a outra. Nesse instante, Noah choca a todos ao estilhaçar a estátua em 1 milhão de pedaços. Todos pensam que ele perdeu a cabeça, mas Noah diz para ele não se preocupar de jeito nenhum. Ele ainda paga o mercador por ela e revela suas verdadeiras intenções. Noah diz que a segunda estátua foi encontrada, mas estava quebrada. Isso significa que resta apenas uma em existência. E ele diz ao mercador para espalhar esse boato pela cidade, para todo mundo ouvir. Oscar fica maravilhado, pois isso aumentará muito o valor de sua estátua de deusa. Oscar diz que não alcançou esse tipo de sabedoria até ser adulto, então é muito impressionante que Noah tenha conseguido pensar nisso imediatamente, de bate-pronto. Depois, Shirley ressalta que tem sido só surpresas desde que ela começou a servi-lo. Noah destruiu um tesouro sem sequer hesitar, e tudo isso para ajudar seu irmão. Noah explica que aquela estátua era apenas um objeto, e os verdadeiros tesouros não são nada disso, de forma alguma. Os tesouros com os quais Noah realmente se importa são as pessoas que arriscam suas vidas para lhe trazer informações, as pessoas que trabalham arduamente para corresponder às suas expectativas e aqueles que lhe juram lealdade, de coração. Os objetos deste mundo não significam nada para ele, pois as pessoas sempre serão os verdadeiros tesouros. Shirley fica completamente sem palavras, e Noah diz que isso a inclui. Ela está maravilhada com o jovem príncipe, então jura segui-lo pelo resto de sua vida sem hesitar. 6 anos depois, vemos que Noah cresceu bastante enquanto se prepara para deixar sua mansão. Todas as criadas lhe desejam boa sorte, e Noah sai com seus leais companheiros. Noah agora tem 12 anos, e ele se pergunta se algo está incomodando sua nova criada, chamada Didi. Didi explica que ela foi pega de surpresa por todas as pessoas lá fora. Há uma fila de gente que veio dar presentes de aniversário para Noah, e a fila ainda não terminou depois de 3 dias inteiros, acredite se quiser.
Isso é na verdade bem normal para o príncipe, e até durou uma semana inteira no ano passado, um recorde. Noah não pode simplesmente receber os presentes, pois o item recebido e seu remetente precisam ser registrados em detalhes, com toda a atenção. Noah agora tem 12 anos e foi reconhecido por dominar completamente o Leviatã, uma verdadeira proeza. Noah agora está lotado no Ministério de Assuntos Militares, que preside o Exército Imperial, com grande responsabilidade. Henry é o ministro de Assuntos Militares, e Noah vai se encontrar com ele. Henry quer ouvir a opinião de Noah porque o quarto príncipe, chamado Rhys, recebeu uma ordem imperial e das grandes. Ele deve suprimir uma rebelião na fronteira sul, comandando um exército e demonstrando o quão poderoso o Império é, para que todos vejam. Noah está familiarizado com os muitos atos de valor de Rhys, e tem certeza de que Rhys é talentoso o suficiente para liderar um exército. Noah diz que tem apenas uma pergunta e surpreende Rhys ao perguntar quantos soldados ele realmente estará liderando. Rhys hesita em responder e Henry se pergunta se ele está escondendo algo, alguma coisa importante. Rhys treme de medo e só consegue implorar por perdão. Henry exige saber o que está acontecendo, então Noah explica a ele. As forças imperiais recebem financiamento com base no número de soldados registrados para lutar, é assim que funciona. Por causa disso, é bem comum que generais registrem não soldados como mercadores e colaboradores, para poderem ficar com o dinheiro extra para si. Henry fica furioso com Rhys, mas Noah diz para ele esperar um momento com calma. Ele instrui Rhys a parar de se encolher e explica que o que ele fez não foi tão ruim assim, não foi o fim do mundo. Registrar muitos soldados, mesmo que não seja verdade, ainda pode servir como um bom impedimento. Henry concorda que dizer que se tem um exército de 100 mil soldados pode ajudar a suprimir uma rebelião, mesmo que esse número não seja real. Henry fica mais uma vez impressionado com a compreensão de Noah sobre essas coisas, e fica claro porque ele é chamado de Príncipe Sábio. Noah ressalta que essa situação é um pouco mais complicada, pois a ordem do imperador era para uma vitória esmagadora, sem deixar dúvidas. É por isso que Noah perguntou a Rhys sobre a extensão de seu embelezamento. Rhys revela que registrou 2.000 soldados a mais do que realmente tem, então Noah diz a eles para garantirem que ele realmente traga essa quantidade. Noah lhe entrega uma carta que garantirá que Rhys receba o pagamento, e diz que Rhys pode até ficar com o que sobrar, sem problemas. Rhys fica chocado com isso, mas Noah diz que, em troca, ele não tolerará a derrota de jeito nenhum. Enquanto os irmãos deixam a reunião, Henry percebe que Noah ainda não experimentou a guerra. Noah confirma que nunca esteve em guerra e reflete sobre seu status atual. Mesmo tendo 12 anos agora, ele ainda está no nível 1, acredite se quiser. Ainda assim, Noah se considera muito sortudo, pois muitos bebês da realeza não sobrevivem muito tempo após o nascimento. Suas vidas são geralmente encerradas por aqueles que competem por mais poder, sem dó nem piedade. Isso significa que um príncipe é um herdeiro valioso e vivo para o trono, então eles não têm permissão para ir para a batalha quando são jovens. Eles precisam esperar até atingirem a idade adulta, a menos que recebam uma ordem imperial, e isso é raro. Henry ressalta que Noah tem 12 anos agora, então seria uma boa ideia adquirir alguma experiência antes de governar suas terras. Ele lembra a Noah que ele tem uma espada mágica, então duvida que ele teria muita dificuldade, de forma alguma. Noah não é contra ir para a batalha, e diz que não hesitaria se o imperador lhe desse a ordem. Nesse instante, uma jovem tropeça na frente da carruagem deles. Ela e alguns outros órfãos estão sendo perseguidos por algumas pessoas, e acabam sendo pegos, sem chance de fuga. Noah manda os homens pararem de incomodar os órfãos, mas o sujeito diz para ele não se meter. Noah simplesmente exige que os caras mostrem seus registros, pois quer saber qual é a deles. Noah ressalta que o tráfico de escravos sem registro é crime grave, e eles serão punidos pela lei imperial. Os caras chamam Noah de moleque e partem para cima, mas isso é um erro fatal. Noah invoca o Leviatã e ele acaba com todos os bandidos. Todos os curiosos ficam chocados, pois Noah se portou como um verdadeiro mestre espadachim. Os órfãos choram por quase serem vendidos, e um sujeito estranho sai de um... Ele explica que ganha a vida vendendo órfãos, mas hesita em dizer seu nome a Noah. Noah pergunta o porquê, então o sujeito revela que é porque trabalha para o primeiro príncipe Gilbert. Noah leva isso muito a sério, pois o sujeito o está ameaçando ao dizer que trabalha para o primeiro príncipe. O cara diz que não quer arrumar confusão, então pede a Noah que finja que nunca viu o que aconteceu ali. Noah pergunta a Henry se ele conhece o sujeito, mas ele diz que não. Noah aponta que nem ele nem seu irmão o conhecem, então o cara diz que é intencional. Ele começa a explicar como trabalha em segredo, mas logo se cala quando Noah o deixa apavorado. O poder de Noah é tão avassalador que o sujeito desaba no chão. Noah entra em modo de controle de danos, dizendo que o cara estava mentindo que servia ao primeiro príncipe. Nesse instante, os curiosos logo percebem que Noah é o príncipe sábio. Ele é o verdadeiro, então confiam em cada palavra que ele diz. Noah manda levar os bandidos e diz aos guardas para levarem os órfãos à sua mansão. A situação era mais complexa, então Henry diz que Noah lidou perfeitamente. Se aqueles caras trabalhassem para Gilbert, Noah não poderia tirar suas vidas. Mas, se os deixasse à solta, o povo pensaria que ele permitiu o tráfico clandestino de escravos. O melhor era fazê-los parecer mentirosos e deixar Gilbert lidar com eles. Henry fica admirado com o irmão, pois a forma como ele lida com as coisas sempre o surpreende. Mais tarde, Noah é informado que Gilbert enviou um mensageiro.
Gilbert agradeceu a Noah por pegar os traficantes, pois após interrogá-los, descobriram que usavam falsamente o nome de Gilbert para seus negócios. Gilbert pretendia enviá-los ao tribunal, mas eles acabaram tirando a própria vida. Noah sabe bem e assume que Gilbert de fato ordenou que aqueles homens operassem o tráfico clandestino. Henry confirma e explica que Gilbert se absorveu em adquirir lojas e comprar propriedades privadas. Ele tem feito muitas atividades sem sentido, mas Noah diz que não o culpa. Gilbert é o primeiro príncipe, mas também filho de uma concubina. Isso significa que não pode assumir o trono, então Noah deduz que ele busca algo para extravasar sua frustração. O tráfico de escravos e as propriedades privadas são apenas pretextos para isso. Henry nunca deixa de se surpreender com suas habilidades de dedução, mas Noah diz que qualquer um veria isso com um pouco de reflexão. Mais tarde, Noah diz aos órfãos que mexeu uns pauzinhos para garantir que nunca mais serão vendidos. Eles estão livres, mas explicam que não tem para onde ir. Noah declara que os acolherá, então diz a Dylan para encontrar empregos para eles. Ele também quer que tenham um lugar para dormir e que sejam ensinados, caso queiram estudar. Os órfãos pensam que Noah vai comprá-los, mas ele diz que não é nada disso. Eles são livres para fazer o que quiserem e a única coisa que Noah não tolerará é traição. Dylan diz que Noah está fazendo algo gentil por eles, então todos agradecem ao nosso herói. No dia seguinte, Noah diz a Evelyn que ela não será mais uma criada. Em vez disso, ele quer que ela seja administradora de uma pequena região em Elmeria. Isso significa que ela agora é uma funcionária do governo, e ela é pega de surpresa, pois é uma grande promoção para uma criada. A terra que Noah recebeu do imperador é enorme, e seria impossível para ele governar tudo sozinho. Por isso, Noah designou administradores para várias regiões para atuarem como seus representantes. Noah explica que a observa há muitos anos, e ela é a mais inteligente de suas criadas. Evelyn diz que preferiria continuar trabalhando como sua criada, mas Noah não quer desperdiçar seus talentos. Ele explica que ela poderá fazer mais por ele como administradora, e seu sucesso fará com que todos saibam que ele é um excelente julgador de pessoas. Evelyn agradece a Noah pela oportunidade e parte para começar seu novo trabalho. Shirley elogia Noah por lidar tão bem com as pessoas e diz que não é nada parecido com o primeiro príncipe. Noah a interrompe e lembra que ela não pode dizer tais coisas. Mais tarde, o imperador revela que soube como Noah defendeu a honra de Gilbert. Noah diz que foi mera coincidência, pois ele estava impedindo que as pessoas quebrassem a lei. No fundo, Noah pensa em como foi inteligente Gilbert ter relatado isso ele mesmo. Em vez de manter em segredo, ele fez parecer que suas mãos estavam limpas. O rei também ouviu que Noah se defendeu muito bem, mas diz que é de se esperar dele. O imperador faz uma piada, dizendo que se fosse ele, provavelmente ele estaria disfarçado e não teria lidado tão bem com a situação. Ele diz que, em vez de se defender, provavelmente teria sido derrotado enquanto debatia se revelava ou não sua identidade. Todos na sala dão boas risadas com essa piada incrível, e o rei é avisado que ferir o imperador é crime punível com a morte. Todos riem dessa ótima piada também, mas Noah está muito sério. Ele corrige o primeiro-ministro, apontando que pela lei imperial, se o criminoso não conhece a identidade do imperador, não há crime contra a família imperial. A sala fica em silêncio instantaneamente e todos ficam horrorizados com a resposta de Noah. Noah teme ter ido longe demais, pois o que é considerado rude dizer a um imperador é uma questão delicada. Ele se pergunta se não deveria ter apontado o erro, especialmente quando o fez parecer mal. Noah fica tenso enquanto espera pela resposta do imperador, e todos ficam chocados quando o imperador simplesmente ri. Ele diz que ganhou uma aposta, mas Noah não tem ideia do que ele está falando. Acontece que o imperador fez uma aposta com o primeiro-ministro. Era um teste para ver se Noah conseguia descrever a lei de cor. Ele sempre soube que Noah era rígido e imparcial em questões da lei. Ele só queria fazer um teste para ter certeza disso. Noah passou sem deixar dúvidas, então o imperador anuncia que Noah será nomeado primeiro-ministro da justiça. Esta é uma honra incrível e faz de Noah o segundo príncipe-ministro depois do quarto príncipe. Noah está completamente atordoado e todos aplaudem o novo príncipe-ministro da justiça. Mais tarde, Noah pensa em como ele apenas respondeu da mesma forma que sempre faz. Recebeu uma grande honra por isso, mas não consegue deixar de se perguntar se há algo mais por trás da decisão. Enquanto Elite se apresenta, a plateia comenta como ela se tornou a cantora mais popular do Império. O canto dela lembra Noah para não se preocupar o tempo todo, e ele finalmente consegue desfrutar de sua conquista. De volta ao castelo, o rei é informado que um relatório que eles estavam curiosos se mostrou verdadeiro. Ele diz ao primeiro-ministro para resolver isso e lamenta como o tempo deles acabou. Obrigado por assistir ao meu resumo. Não se esqueça de curtir o vídeo.